E eu sou grata, Senhor Deus, por essa oportunidade aqui, estar louvando para o Senhor. Obrigada, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, pela palavra, Pai, que o Senhor possa estar usando o nosso irmão grandemente, para que viemos, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar a cada coração, Senhor Deus, aos nossos corações, na verdade. Para que, através da Tua palavra, que nós possamos praticar como a Tua palavra pede. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor Deus, abençoa ele a cada dia, a cada instante, Senhor Deus. Em nome de Jesus, usa grandemente, Senhor Deus, o nosso irmão, que vai administrar, que vai falar da Tua palavra, do Teu amor para cada um de nós. Seja lá aqui no templo, seja lá nas suas casas, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está, Senhor Deus, nesse momento na live. Ouvindo a Tua palavra. Pois eu oro, meu Pai, e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Sempre gosto de dizer que é um privilégio de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor aqui ministrando. Não com mérito, não com título nenhum, mas como um servo e grande temor ao Senhor, pois é a palavra do Senhor que, quando vemos aqui, é que nós expomos. E isso nos faz trazer uma importância, uma seriedade para fazer assim com a mesma. Eu convido os irmãos que estão aqui, as irmãs, e você que está em casa, nos acompanhando, cultuando ao Senhor nesse momento, abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Acredito que todos já acharam. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois estes
Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróprios quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, daqueles. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Meus irmãos, é importante a gente ter um pouco de conhecimento do contexto em que Paulo enviou esta carta e em que período, o contexto que também a Timóteo a recebeu. Paulo ele escreveu essa segunda carta a Timóteo, é uma carta que acredito bem conhecida de todos nós. Ele escreveu da prisão que estava já esperando o seu sacrifício, a sua morte, né? A sua sentença estava já ali lhe esperando. Nas masmorras, esperando ser decapitado. E na sua segunda prisão. A Timóteo, conhecemos também a história de Timóteo como que Timóteo era na cidade de Listra, aonde Paulo na segunda viagem missionária, ele ao entrar na cidade, ele teve comentários, né, boatos, né, aquela fama que sai assim, todo mundo conhecido de um boato em que tinha um jovem que se destacava no meio do povo ali, que tinham se convertido a Cristo, e este era Timóteo. E por ser sua mãe e sua avó judias, né, elas tinham assim a religiosidade já muito trazida consigo, o Pentateuco, né, o Velho Testamento. E isso fez com que Paulo levasse Timóteo também para o campo missionário, para o trabalho do Senhor. Assim como também isso virou uma intimidade tão próxima dos dois que Paulo chama ele de filho. Né? Nós conhecemos essa história. Conhecemos a história de Timóteo, o convívio que ele teve com Paulo. E Paulo deixou ele na igreja de Éfeso para pastorear a igreja que se encontrava no centro, né? A cidade de Éfeso, ela se encontrava numa determinada localidade que dava acesso a todo tipo de comércio. E era uma cidade que redizia, estavam ali as pessoas que as gregas e que tinham suas crenças nos seus deuses, e a deusa maior era a Diana também, já conhecemos lá em Atos, a gente conhece essa história também, onde Paulo também prega, né, em Éfeso. E Timóteo, por ser jovem, ele precisava de várias orientações para que viesse a pastorear a igreja em Éfeso, a igreja do Senhor. E Paulo, sabendo as batalhas e sabendo o que ele iria enfrentar, tanto na sua primeira carta, ele vem instruindo Timóteo a como ele precisaria se portar e enfrentar as dificuldades que se encontrava ali naquela igreja. E era muito dificultoso para ele, para o modo que ele já tinha sua
como é que eu posso dizer, sua barreira, que era jovem, Paulo diz que a mocidade dele, ele cuide para que ninguém viesse a discriminá-lo ou ter preconceito por ele ser jovem, já que na época precisava, para quem tomar conta de uma igreja, precisaria ter uma certa experiência para tomar de conta de uma igreja. Timóteo não, ele era jovem, mas era bastante conhecedor e capaz de conduzir a igreja. E Paulo, ele aconselha Timóteo, né, instrui ele em vários aspectos com respeito aos ensinos, aos falsos mestres que iriam ali se introduzindo na igreja de Éfeso. E com seus ensinos ali, seus argumentos, suas doutrinas ali, querendo introduzir no Evangelho de Jesus, a doutrina, né, pregada por Jesus e pelos apóstolos. E ele precisava combater isso. E na segunda carta aqui, no capítulo 3, Paulo traz aqui a Timóteo uma urgente, uma batalha que ele iria enfrentar e era muito assustador. Ele precisava dar os aconselhos, ele precisava dar assim a Timóteo um encorajamento para combater o bom combate, assim como ele diz na própria carta, né? E nesses versículos que vemos no capítulo 3, nós temos como tema aqui da nossa mensagem, entendidos que precisamos pregar o Evangelho urgentemente, pois a insensatez e a iniquidade só aumenta no meio em que vivemos. Paulo, ele escreveu essa carta a Timóteo, entendido que ali já se iniciava os últimos dias, já iniciava a grande jornada que Timóteo ou qualquer um ministro do Senhor iria ter que travar. Do modo teológico, como aí os teólogos falam, os últimos tempos ou os últimos dias, acreditamos que se dá da primeira vinda de Jesus até seu retorno, a segunda vinda de Jesus. Esse período, custe o que custar, eles serão os últimos dias. E os tempos passados se encontram do Velho Testamento, antes de Jesus para trás. Mas nos últimos dias, nos fins dos dias, a gente vai ter essa percepção que vai ser da vinda de Jesus até a sua segunda vinda para buscar a igreja. E no versículo 1, a gente vai ver a respeito disso, dos últimos dias, em que Timóteo ia ter que passar por isso. Do versículo 1 ao 5, a gente vai perceber a elevação do pecado que se estendia e que ainda hoje se estende no meio de nós, né? No meio desse mundo tão pervertido e cruel. Então, atentamos agora para o versículo 1. Nós iremos discorrer para termos assim mais um entendimento. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo estava aqui dizendo a Timóteo, se prepara que irão vir tempos difíceis nos últimos dias. Os últimos dias, precisamente, não daqui uma semana, Paulo não estava dizendo isso, não daqui uma semana, não daqui um mês, não daqui um ano. Mas se prepara, porque nos últimos dias, possivelmente, se ele não enfrentou, tu irá enfrentar. Paulo estava querendo que Timóteo atentasse a isso. E do verso 2 a 4, a gente tem aí essa lista de pecados, a iniquidade do homem, todo tipo, né, de separação que faz do homem com Deus, na pessoa encarnada, vivida pelo homem, né? E
tem uma coisa interessante que a gente já pode ver nesse primeiro versículo, quando Paulo fala para Timóteo que era para se preparar, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Né? Nós temos, primeiramente, entender, só nesse pontozinho que nós precisamos também estar preparados para isso. Ele estava dando um alerta aqui a Timóteo. E a pergunta que vem à nossa mente é: será que nós estamos preparados para esses últimos dias? Será que a igreja do Senhor está preparada para os últimos dias? Nós vivemos num tempo em que é normal e nós temos uma facilidade para se reunir, para cultuar o Senhor, ter a liberdade de expressão da nossa fé. Né? Mas quando vim essa lista aqui de iniquidade em perseguição da igreja do Senhor, porque aqui Paulo está dizendo, vai se afunilar, uma hora vai se afunilar. E você vai ter que ser forte, você vai ter que entender que você vai passar por isso. E a igreja do Senhor precisa entender que vai passar por isso. Os últimos dias virão esses tempos difíceis. Esses homens estarão presentes em nosso meio, estarão presentes em nosso dia a dia, e nós iremos ser contristados, iremos ser perseguidos. A igreja do Senhor irá ser perseguida, até que se consuma o retorno do Senhor. Nós precisamos e iremos passar. Ele mesmo disse que irá ter uma grande tribulação para que ele venha. E os dias atuais se encontramos ainda calmos. Né? Nosso país e nossa região é bastante calmo. Mas o problema e a dificuldade não está se preparar, não está no aviso, está em cada um de nós. Nós temos a facilidade o conhecimento na palma das nossas mãos e o fortalecimento também. Nós temos como obter isso tudo, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas nós somos tão preguiçosos para se alimentar da palavra, sendo o próprio Jesus a palavra, o pão da vida, a água. E certo que Jesus disse que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, mas temos que entender, primeiramente, se nós somos igrejas. Será que realmente nós estamos entendidos que iremos passar porque somos igrejas? Será que somos templo realmente do Espírito Santo do Senhor, entendidos que somos crentes em Cristo e que iremos passar por isso? Se nós estamos entendidos disso, nós precisamos se agarrar e entender que cada dia mais o tempo está se fundilando e chegará o tempo em que nós iremos passar por isso, a igreja do Senhor irá passar por isso, não só o ministro, não só o pastor, mas a igreja toda. E iremos precisar muito de estar fortalecidos no Senhor. Versículo 2 até o 4, né? Aí a gente vê essas características aí, essas aumento aí da iniquidade, o que o homem irá, né, tomar para si como normal e gostar disso. O texto vai nos falar isso. Onde ele diz, pois os homens serão egoístas e avarentos, jactaciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Isso só no versículo 2. Na parte A do versículo, quando ele diz aqui, pois os homens serão egoístas e avarentos, nós temos aí o homem tendo a mente e se adorando a si mesmo. Uma pessoa egoísta, ele se autovaloriza, ele se vangloria. E avarento
avarento, a idolatria que o Senhor diz. Uma pessoa que olha para si só, ela jamais ela irá temer ao Senhor, jamais ela irá olhar e ter fé. Ela jamais vai temer o Evangelho, jamais ela vai ter a vontade de buscar a santidade, de buscar se reconciliar com Deus. Esses são os últimos tempos que virão. E irão blasfemar, irão ser desobedientes aos pais, irreverentes. Nós já temos conhecimento de pessoas que são de brutalidade, a maldade. Você for olhar assim, não tem uma medição. Vamos medir a maldade daquele homem ali que comete assalto, tem abusos de criança, comete um assassinato e faz um ato terrivelmente terrorista, faz massacres. E então, aí de boa, a maldade no coração do homem, ela não tem limite, ela vai chegar ao ponto que vai chegar até as nossas portas. Precisamos estar preparados para isso. Desafeiçoados, versículo 3, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres. Versículo 4 já, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Meus irmãos, nós iremos como Timóteo aqui, ele precisava ter conhecimento disso, para que não se assombrasse, para que ele viesse a se preparar para quando esse tempo chegasse, ele estaria fortificado nesse entendimento, no conhecimento e na força no Senhor. E nós também iremos, acredito em nome de Jesus que iremos combater. Se não nós, mas a nossa geração, porque os últimos dias estão contando, vai chegar esse dia. A próxima geração, se não nós, irá passar, ou se não a próxima, enfim. Mas se porventura fomos nós precisamos entender que não há nada mais eficaz de combater o pecado nesse mundo do que falar do amor de Deus, pregar o evangelho do reino de Deus. Paulo, com toda essa exortação aqui a Timóteo, para que ele se prepare, para que ele entenda o que ele poderia passar, o que ele iria passar, o que ele iria enfrentar, ele, na sua carta aos Romanos, ele também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a igreja ela irá passar, mas ela tem um papel a se fazer. É pregar o evangelho. Não tem nada, não tem outro meio, não tem outra solução de combater a maldade que está consumindo o mundo todo, senão o evangelho do Senhor. O evangelho da paz, o evangelho que livra o homem da condenação, que ele se condena, ele mesmo traz por condenação o seu pecado. Não tem como, não tem outro meio de livrá-lo, não tem outro meio não tem outra esperança para esses seres, esses homens, senão por meio do evangelho. Nós entendemos isso, nós sabemos disso. Mas muitas e muitas vezes nós temos os templos cheios, a igreja do Senhor hoje, não só a nós, mas às vezes nós temos o templo cheio, mas na obra do Senhor, na propagação do evangelho, são tão poucos que irão. São tão poucos que se dispõem a levar a mensagem da salvação para homens
que necessitam, que são menos perigosos, que você consegue conversar, você consegue expressar com toda liberdade, mas está faltando na nossa igreja hoje, na igreja de Jesus, desse tempo, está faltando mais amor pelas almas perdidas. Está faltando mais amor pelas as almas que não conseguem ver luz, não conseguem ver nenhum bem, nenhuma esperança, só conseguem ver trevas e morte, só conseguem ver a destruição que eles mesmos acham naturais. E essas pessoas precisam ver a luz. Cristo Jesus. Amém, irmãos? No versículo 5, com aparência, Paulo está dizendo aqui a Timóteo que eles irão ter aparências de cristãos. Mas negam o verdadeiro poder do Evangelho mediante os seus ensinos. Paulo estava mostrando aqui a Timóteo que no meio da congregação, do meio do povo em que ele estava ali convivendo e ministrando ali o trabalho do Senhor, cuidando das ovelhas, ele precisaria ter cuidado com esses também, que iriam ter aparências de cristãos, de crentes mesmo, mas eles negam o poder do Evangelho através dos seus ensinos. Versículo 5, tendo forma de piedade, negam-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Interessante aqui, quando no versículo 5 ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Certo que Timóteo, ele iria ter esse entendimento, ele ia ter esse discernimento, para que ele entendesse que o conhecimento intelectual qualquer pessoa poderia ter. E a forma de piedade, ele também precisaria assimilar, ter entendimento de que aquela falsa piedade era falsa, não tinha ligação com o verdadeiro evangelho genuíno na vida daquelas pessoas. A forma de piedade é tão perigosa, porque assim, uma pessoa ela pode, exemplo, uma pessoa que você não conhece e ela chegar para você com boas palavras e gestos, né, de educação, você jura que aquela pessoa é boa, tem boa conduta. Você jura que ela não tem malícia, não tem intenção de fazer algum tipo de maldade ou praticar alguma coisa que vá ofender a outra pessoa, um ser próximo dele. Mas por trás ela se encontra uma pessoa terrivelmente falsa. E Timóteo precisava entender isso e fugir também dessas pessoas. Paulo, ele tenta fazer com que Timóteo ele tenha uma visão precisa, né? Uma visão precisa, para que ele também fugisse deste. Nós temos bastante conhecimento de fatos e fatos aí que nós vemos nas televisões. Que pessoas que tinham suas vidas normais, pessoas que tinham seus trabalhos normais, mas na sua vida íntima, que só quem sabia era ele, a pessoa próxima dele e Deus, era uma pessoa terrível. E aí, assassinatos de crianças e coisas tragicamente cruéis que eles conseguem fazer. E isso só sai à tona depois. A pessoa era tão boa, aí se mostrava, as pessoas davam testemunho dele. Nós temos vários casos assim e ficamos aterrorizados com isso. Mas nós precisamos entender e perceber em nós quanto à nossa fé, quanto à nossa conduta. Se nós estamos tendo realmente a fé, a piedade que provém da fé que temos em Cristo Jesus,
ou se estamos mecanicamente agindo como crente. Timóteo aqui ele precisaria perceber e fugir desses. Mas nós hoje, nós temos que ter uma atenção e entendimento de nós mesmos. Será que nós estamos entendidos da mensagem da cruz intelectualmente e estamos fazendo assim, vivendo uma forma mecânica, piedosa, educada? Nossos procedimentos no dia a dia estão sendo mecânicos porque levamos o nome de crentes? Ou realmente nós somos crentes em Cristo Jesus? E isso está nos posicionando a fazer isso. Isso é algo que nós precisamos analisar em nós mesmos. Meus irmãos, tenhamos muito cuidado com o tipo de ensinos que absorvemos por aí. Precisamos ver se condiz com o Evangelho. Paulo diz em Gálatas que se vier outro Evangelho, se vier outro ensinamento que tenha uma forma que o homem venha a ser salvo, ou uma forma que o homem seja conduzido a Deus, ela seja amaldiçoada. Então nós precisamos ver realmente de quais as fontes que nós estamos tomando. Se realmente é a palavra do Senhor que, como eu já tenho dito, é o próprio Cristo, ou se esses ensinamentos, né? Se nós temos olhando fontes aí que tem forma de piedade, que tem aparência de uma boa religião, né? Será que nós estamos realmente tomando da fonte verdadeira e se tornando, assim como Jesus disse, que aquele que beber da água jorra para a vida eterna? Precisamos ter muito cuidado com o tipo de ensinamento e as pessoas que dizem, que ensinam um evangelho, que ensinam a palavra que vem de Deus, que ensinam as coisas que provêm de Deus. Precisamos ter esse cuidado. E com nós mesmos, precisamos ter esse cuidado. No verso 6 ao 7, nós vamos ver os falsos mestres usando da religiosidade, aproveitando-se de certas pessoas. Olha aí comigo o verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. Agora eu falei. Nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Nós precisamos entender um pouco, nesse momento aqui, Paulo estava se referindo diretamente aos falsos mestres que ali auxiliavam Timóteo, ou então se encontravam dentro da igreja, da congregação. E através das mulheres, essas mulheres que eram sobrecarregadas de pecados, através dos seus desejos, eles usavam dessa vantagem, digamos assim, para enganá-las, né? Para cativar elas. E nós precisamos também entender que nessa época, um dos grupos que era introduzido nas igrejas, que queriam ali misturar os seus ensinos e distorcer a mensagem do evangelho, era um grupo chamado gnóstico, que a sua central crença, assim, digamos assim, era que a pessoa era a matéria da pessoa, a carne, era totalmente má e pervertido. E o espírito
era totalmente bom. E essas duas coisas podiam ser distintas. E com isso a pessoa podia pecar porque o espírito era totalmente bom. Isso não ia afetar o espírito. E isso era um meio de que as mulheres também se sentissem liberdade, se libertas de fazerem certas práticas, certos pecados, certos desejos cobiçados por elas mesmas. Não, a gente pode fazer isso, digamos assim, porque o espírito é totalmente bom e minha carne é totalmente má, então é meu espírito que vai viver, então não tem nada. E nós entendemos que é totalmente ao contrário, né? Que o corpo é o templo do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado. Como o apóstolo Pedro diz, sede santo porque eu sou santo. Então, Deus não disse, o Espírito de vocês é santo, então não precisa se importar. Se portem como verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E no versículo 7, elas estão sempre recebendo ensinamentos, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não é a verdade genuína que elas estão absorvendo. Era isso que estava acontecendo com elas. Elas tinham suas paixões, elas tinham suas vontades da carne, né? E com os ensinamentos deles, elas sempre estavam recebendo os ensinamentos, mas jamais poderiam chegar no conhecimento da verdade. E a verdade, quando se fala a verdade, era Cristo, o conhecimento de Cristo, era a conversão a Cristo, era o evangelho de Cristo. Era a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Elas jamais iriam chegar à verdade. E temos um ponto importante aqui para nós, quando nós mencionamos a nossa congregação, a nossa denominação, como uma denominação séria que prega as Escrituras, que prega realmente a verdade, nós precisamos não usar da religião, nós não precisamos usar esse mérito. Precisamos usar um mérito que às vezes nós podemos até estar tendo uma prepotência, mas precisamos usar a verdade, não da religiosidade, como aqueles estavam usando para o mal. Mas a igreja do Senhor, nós hoje precisamos usar da verdade, da palavra de Deus, que é viva e eficaz para combater qualquer heresia que assim nós percebamos, assim que nós venhamos a receber também o conhecimento e venhamos entender realmente o conhecimento da verdade, para que nós possamos identificar uma heresia, possamos identificar uma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Mas o problema não é fazer isso. Como eu já disse, está em nós, está na igreja do Senhor. Nós somos muito acomodados. E nós temos, infelizmente, nós temos nós temos o incentivo de receber mais mastigado do que nós mesmos procurar e verificar. Nós precisamos ser como os bereanos, que receberam a palavra, mas era investigando se realmente o que os apóstolos pregavam era realmente a verdade. Mas nós somos preguiçosos demais. Nós somos muito acomodados. A televisão e celular têm sido uns objetos tão sutil que às vezes nem precisa uma pessoa vir ensinar
a gente coisas que não condizem com a palavra, mas nós temos absorvido coisas da televisão que está fazendo com que nós venhamos ser cada dia mais preguiçosos, mais acomodados. O fato em que nós temos a mensagem pregada no domingo da palavra do Senhor tem acomodado muitas pessoas, tem acomodado muitos crentes, tendo por isso já suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos realmente correr, entender que nós necessitamos de Cristo, que os tempos vão ficar difíceis e que se nós não tivermos envolvidos com o Senhor, como assim costuma dizer o nosso pastor, se nós não tivermos envolvidos e íntimos do Senhor, nós iremos perecer. Nós iremos perecer. Versículos do 8 ao 9, nós vamos ver os homens incapazes de compreender a fé, sendo evidente a sua insensatez. Pessoas incapazes de compreender a fé, a salvação por meio de Cristo. E percebemos que é difícil entrar porque eles são insensatos, eles não vão entender. Versículo 8. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de tudo corrompidos à mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. Nós conhecemos a história de Moisés quando o Senhor ordenou que ele fosse salvar, fosse resgatar, livrar o povo da escravidão do Egito. Chegando lá, antes de ir, ele perguntou ao Senhor: como é que eu vou falar, como é que eles vão acreditar em mim? E ele diz: vá, esse cajado, esse bordão aí que você está segurando, joga ele aí. Aí ele fez: tá bom, do mesmo modo faça lá. E assim ele fez. Quando chegou lá com Arão e comunicaram ao faraó, que ele precisaria libertar, ele precisaria deixar que o povo saísse, que o Deus tinha mandado ali para que ele soltasse, mas ele resistindo. Ele fez isso. Ele jogou o bordão, o cajado, e aquela madeira se transformou numa serpente. O faraó, achando aquilo tão simples, ele chamou os magos e os magos conseguiram fazer ali com suas ilusões místicas, sei lá. Conseguiram também fazer parecido, semelhante. E eram esses dois rapazes aqui, Janes e Jambres. Fizeram também o cajado se transformar. Só que, contudo, por meio disso, o Senhor ainda mostrou o que era verdadeiro, o que era que subsistiria, o que realmente ia avante. Aquilo que iria vencer sempre iria ser, aquilo que provém de Deus. Então ali ficou evidente que aqueles dois tentaram, mas não tinha como se igualar à verdade do Senhor. Não tinha como se igualar às coisas que o Senhor tinha feito por Moisés naquele instante ali. E isso ficou evidente para eles. E no versículo 9 ele diz, contudo não irão longe, porque tudo o que é falso será exposto a todos, como esses dois homens, Ele diz aqui, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Então entendemos que aquilo que
é puro, aquilo que for verdadeiro, irá ser revelado, ou cedo ou mais tarde, irá ser revelado. Isso aqui acredito que Paulo estava dizendo a Timóteo, se acalma, pode ficar tranquilo, porque o que é verdadeiro, o que é puro, irá ser revelado, irá ser posto às claras aí, como aconteceu com aqueles. Eles podem até fazer ilustrações, podem até se vestir ali de crentes, mas os verdadeiros e os puros e os falsos irão ser dados às claras quem realmente é. E nós temos, eu acredito muito, nós temos muitos que irão ser realmente revelados só em um dia. No dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. No dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aqueles que são realmente do Senhor irão subir, e aqueles que não são, infelizmente, o caminho deles serão outros. Nós precisamos urgentemente de cumprir, se esforçar verdadeiramente para obedecer a palavra do Senhor, se fortalecer na palavra do Senhor, se fortalecer no Senhor, analisarmos nós todos os dias se realmente nós somos crentes, se realmente nós estamos fazendo o que agrada, o que convém, o que a palavra nos exorta todos os dias que façamos. Porque no dia que o Senhor vinha buscar a igreja, Ele fará o que Ele disse, deixa a seara crescer junto aí, deixa crescer o joio aí com o trigo aí. No dia da colheita, o joio é arrancado, jogado, queimado. No dia da colheita, no dia que ceifa aí, no dia que da colheita aí, nós separa. E nós vemos aí, já teve até um vídeo aí ilustrando o joio do trigo. É semelhante demais, muito, parece demais. E, infelizmente, nós temos entendido que muitas e muitas pessoas estão iludindo sendo joio, não porque não sabem, mas porque nós realmente somos preguiçosos para analisarmos, para adentrar verdadeiramente naquilo que o Senhor nos ensina. E as pessoas que parecem com trigo, mas que são joios, muitas delas são inocentes, mas levadas pelo seu pecado, levadas pelo seu engano, achando que está tudo bem, achando que ser crente é ser parecido, e não é ser parecido. Ser crente do Senhor não é ser parecido com crentes que vão à igreja, crentes que oram, crentes que cantam, crentes que têm o seu modo de viver, o seu modo de falar. Nós precisamos ter entendimento disso. Que a verdadeira essência do cristão está em cada um de nós. É Cristo morando em nossos corações. Nós temos que ter pelo menos essa percepção se realmente nós somos crentes ou não, se nós somos joios ou trigo. Porque no dia da revelação do Senhor, no dia que Ele vier buscar, Ele vai separar, vai mostrar em tudo aquilo ali camuflado, seja quem for, seja o mais parecido que seja servo ou crente, Ele irá separar um por um assim, esse aqui é trigo, esse aqui é joio, esse aqui é crente, esse aqui eu nunca conheci. Então, nós precisamos entender que a verdadeira essência, o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, o ministro do Senhor, do Evangelho, precisa realmente ter a essência, ter a graça entendida no coração e não em forma de piedade, e não tendo a sua vida mecanicamente parecida como de um crente.
Por isso que precisamos tanto ter amor por essas almas perdidas. Esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar, seja para nós, seja para a geração que há de vir, mas a igreja do Senhor irá passar por esse período. E nós precisamos fazer o nosso papel de igreja, proclamar o evangelho da salvação a esses homens perdidos. Ter entendimento que nós fomos chamados de uma graça e para que essa graça também viesse através de nós alcançar outras pessoas. Nós não podemos receber e ficar para nós. Isso vai evidenciar que talvez nós não tivemos essa graça em nosso coração. Nós não recebemos realmente a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Precisamos entender que a verdade consiste na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E quanto mais cheios dela, mais íntimos ficamos com o Senhor. Não tem como, não tem meio de você orar uma vez por semana, meu irmão, ou então uma vez por dia. Não tem como nós fazermos isso e ser íntimo do Senhor. Não tem como nós analisarmos ou então ouvir alguém expor o texto da palavra só no templo, ou então só uma vez por semana, que é no domingo, e dar satisfeito por isso. Nós precisamos analisar se nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós precisamos ter esse entendimento. Se as nossas ações é que estão sendo impulsionadas por a fé que temos, ou se nossas ações estão mecanicamente sendo influenciadas para parecer como crente, para andar como crente. Precisamos nos analisar. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. E verdadeiramente o Senhor nos ajude. Para que nós venhamos a vencer nós mesmos. Que a barreira que faz entre nós e Deus são só as nossas iniquidades. Que nós venhamos ter esse entendimento que nós precisamos nos agarrar à mensagem da cruz, à graça que nos foi dada a nós, a igreja do Senhor, aonde, por sua vez, as portas do inferno não irão prevalecer. Amém? Eu quero convidar a nossa irmã, a Luanda, né, que hoje se encontra aqui conosco, para estar orando e agradecendo ao Senhor e clamando por nossas vidas. Amém? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia, né? A sua igreja está reunida pregando o verdadeiro evangelho, né? Genuíno, como o irmão Assis acabou de pregar essa noite. E que venhamos a cada dia buscar o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te dar graças, porque, Senhor, a tua igreja se faz presente. Ó Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de retornar à tua casa. Mas assim, ó Deus, eu te agradeço, porque, como a tua palavra diz, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o meu corpo, Senhor, sabe que é o teu templo, Senhor. E que o Senhor se faz presente todos os dias na minha vida. Ó Deus, que o Senhor essa noite possa ir de encontro à tua igreja. Cada irmão, Senhor, aqueles que não estão aqui, mas
O Senhor conhece o coração de cada um. Sabes, ó Deus, o que se passa na vida de cada um. Sabes o quanto os teus servos têm te buscado em espírito e em verdade. E que a tua igreja possa se fortalecer nesse momento tão difícil no qual nós vivemos. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os teus servos. Que o Senhor possa levantar, Senhor, a tua igreja. E que a cada dia nós venhamos pregar o teu verdadeiro evangelho. Que o teu trabalho, Senhor, possa continuar sendo feito. Assim como o Senhor tem nos permitido, ó Deus. Abençoe essa igreja. Que o Senhor a cada dia possa estar fortalecendo a cada um, Senhor. E que o teu Espírito possa resplandecer nos nossos corações. E é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.